Opções de exercícios para pessoas idosas que têm artrose. É sobre isso que eu vou falar nesta live que está começando agora. Então, professor, personal trainer, seja muito bem-vindo. Como vocês podem ver aqui, o professor não está muito bem da voz, né? Mas sejam muito bem-vindos, que eu estou começando mais uma live aqui no canal da Ativa. E eu já convido vocês para ficarem até o final desse vídeo comigo. Manda um coraçãozinho já curte ele, né? Segue as páginas da Ativa, porque o objetivo das lives aqui e da página da Ativa Clube como um todo é ensinar profissionais de educação física a terem um faturamento entre 5 e 10 mil por mês como personal trainer de idosos. Pois é, gente, então eu trago nessas lives aqui conteúdos, tá, que fazem parte ou que vão fazer parte do dia a dia de quem trabalha ou quem pretende trabalhar com pessoas idosas, tá? E são conteúdos técnicos, conteúdos que têm relação com negócios, né, com vendas, com marketing, e também falo muito sobre a gestão de carreira de um personal trainer que quer ser bem sucedido, tá? E fala isso para vocês quem está mais de 19 anos nessa área, atuando nessa área, né? Então, para quem não me conhece ou para quem está começando a seguir a página há pouco tempo, muito prazer, eu sou o Guilherme, sou formado em Educação Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tenho pós-graduação em Atendimento Personalizado, também na URGS, e também em Educação Física Gerontológica na PUC. Além disso, eu sou proprietário de uma academia há mais de 11 anos em Porto Alegre e, como falei para vocês, aí estou há mais de 19 anos atuando como um personal trainer de idosos, tá? Gente, peço desculpa já pela minha voz, estou novamente gripado. Aqui em Porto Alegre é triste, gente. Eu não sei como é que tem gente que diz que gosta de frio, de inverno. Eu não gosto, tenho pavor disso. Para quem está de férias, né, e vem daqui a pouco curtir umas férias no frio e tal, e bem aconchegado, enfim, é maravilhoso. Mas quando a gente pensa na nossa profissão, na nossa área, né, a rotina que a gente tem, já é mais complicado, né? A gente começa a primeira aula às 6h30 da manhã, tem que acordar às 5 da manhã. Tá uma escuridão, tá um gelo na rua, e aí tu vem, se enche de roupa, de coberta e tal, e fica nessa mudança de clima a todo momento. Então, assim, não tem como escapar de uma boa gripe, né? Isso que eu tomei vacina da gripe ainda. Mas faz parte. Mas, gente, voltando aqui para a nossa live, vou apresentar para vocês algumas ideias, algumas sugestões de adaptações, né? Quando a gente começa a trabalhar com um aluno idoso que tem artrose. E por que eu estou trazendo esse tema? Porque tem muito personal trainer que tem medo de trabalhar com pessoas idosas, em função da fragilidade, entre aspas, delas, né? E se vocês aí são um caso de profissional, de personal que tem medo de trabalhar com idosos, fiquem tranquilos, porque isso é extremamente normal, comum. Eu já tive muito medo de trabalhar com idosos, né? Mas claro que a gente tem que se qualificar, né? A gente tem que ir atrás de conhecimento para evitar que se tenha isso, né? E aí, quando o idoso tem artrose, esse medo aumenta ainda mais, né? Porque a pessoa já tem uma restrição. Mas, gente, se a gente for pensar, é como se a gente fosse trabalhar com um adulto que tem alguma particularidade. Se a gente pega uma pessoa mais jovem que engravida, uma mulher que engravida, a gente tem que ter conhecimento, né, dos cuidados necessários que a gente deve ter com essa pessoa. Então, assim, se a gente for trabalhar com um idoso que tem as suas particularidades, é a mesma situação. A gente vai ter que ir atrás de conhecimento para proporcionar a ele um programa de treinos mais seguro, não é verdade? Pois é a mesma coisa. Então, outro motivo que eu estou trazendo esse assunto aqui é porque se a gente trabalha com pessoas idosas, tá, provavelmente
A gente, em algum momento das nossas carreiras, a gente vai atender algum aluno idoso que tem artrose. Isso é quase certo. Não vou falar que é 100% certo, porque é difícil afirmar isso, mas provavelmente vocês vão atender algum aluno com artrose, tá? Para isso, até para justificar isso que eu estou falando para vocês, eu dei uma pesquisada, fui atrás da incidência de artrose em pessoas idosas no nosso país. Até peguei essa informação de um site que é reumatologia.org.br, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, dei uma pesquisada então na incidência e esse site traz a seguinte informação, que pessoas de 60 a 70 anos de idade, elas têm uma chance de ter artrose de 25 a 30%, tá? Então, de 60 a 70 anos de idade, a chance dela ter artrose de 25 a 30%. Agora, se o idoso tem mais de 70 anos de idade, olha só, olha a proporção agora. Essas chances aumentam para mais de 70%. Então, idosos com mais de 70 anos, mais de 70% de chances deles terem artrose, tá? E acima de 75 anos de idade, perdão, esse percentual ele já sobe para 85%. Então, como eu falei antes, provavelmente, se vocês trabalham com pessoas idosas, vocês vão receber um idoso que tenha artrose, certo? Vamos só relembrar aqui um pouquinho, né, do que é artrose. Ela pode ser chamada como osteoartrite também, osteoartrite, é a mesma coisa que artrose. E é uma doença que desgasta a cartilagem, né, das articulações. Então, tem uma almofadinha que protege os ossos e permite que eles deslizem entre um e outro, tá? Com o tempo, com o processo de envelhecimento, essa cartilagem ela vai se desgastando. Então, o que acontece? O movimento ele vai ficando mais difícil, ele vai ficando também mais dolorido, né? E por vezes até mais limitado. Essa é a questão. Então, assim, trazendo para uma linguagem mais simples, tá? E fazendo uma analogia. É como se fosse uma dobradiça de porta. Sabe, né? Uma dobradiça. A porta aqui, lá no finalzinho, grudado na parede, lá tem a dobradiça. A dobradiça, quando ela está nova e ela está bem lubrificada, a porta abre e fecha tranquilamente, né? Então vocês podem pegar e abrir e fechar 1000 vezes a porta, que a dobradiça vai funcionar sem barulho algum, né? Vai funcionar normalmente. Agora, com o passar do tempo, tá? Se daqui a pouco a gente deixar de movimentar essa porta e não cuidar mais, o que acontece? Essa lubrificação, esse óleo que tem na dobradiça, vai começar a secar. E aí vai começar a aparecer ferrugem também. E, consequentemente, a dobradiça, ela começa a rangir, né? Ela começa a travar o movimento. Então, sabe aqueles barulhinhos? Parece coisa de filme de terror, sabe? Tu abre a porta e... Gente, é falta de movimento, né? Falta de cuidado, de lubrificação. Então, é mais ou menos assim. A artrose seria mais ou menos isso, uma dobradiça que já está gasta, né? E quanto menos lubrificação, maior é o atrito, né? A boa notícia de tudo isso é que tem como melhorar, né? Tem como melhorar o funcionamento dessa dobradiça, dessa articulação, né? Com o movimento certo e também um cuidado mais regular, tá? Então, o exercício é como se a gente aplicasse óleo nessa dobradiça. Esse é o papel do exercício, tá? Então, eu vou trazer agora para vocês aqui, primeiro, alguns cuidados que a gente deve ter
de uma maneira geral, assim, tá? Quando a gente trabalha com um idoso que tem artrose, pensando no treino, tá? Bom, primeiro cuidado. Quando a gente pensa em artrose, a gente pensa numa articulação que já está comprometida, tá? Então, nesse caso, o cuidado maior que a gente deve ter em relação à prescrição do treino, em relação ao exercício, é a intensidade dos exercícios. Então, essa é a primeira informação que é importantíssima, porque se a gente trabalhar com uma carga, uma intensidade muito alta em cima de uma articulação que já está comprometida, vai dar ruim, vai dar problema. Então, gente, gravem aí que a primeira dica de prescrição de treino para idoso com artrose é de intensidade leve a moderada, dependendo da condição atual do aluno, tá? Gravem isso aí. Se vocês botarem carga elevada, intensidade, vocês vão estar botando o aluno de vocês em risco. Agora, quando se fala em intensidade, em carga alta, qual é a primeira coisa que vem na cabeça? É peso, né? A gente pensa em peso, em halter, em caneleira, em coluna de peso, né? É a primeira coisa. Só que quando eu me refiro à intensidade alta, eu me refiro num todo. O que eu quero dizer com isso? Me refiro também à amplitude articular, à flexibilidade, a alongamento, serve para tudo isso, né? Então, se a gente for fazer um alongamento e fizer ele de maneira muito excessiva no idoso, pode dar problema também, tá? Então, eu falo de intensidade num todo. Não estou falando de intensidade apenas no treino de força. Vai fazer um movimento lá com uma amplitude articular muito grande, pode dar problema, tá? Então a gente tem que ficar atento aos detalhes. Eu falo muito isso, né? Quando a gente trabalha com idoso que tem doença crônica, seja a doença que for, qualquer detalhe faz a diferença. Pode ser que no primeiro momento não dê problema, o aluno não vai reclamar, mas com o passar do tempo, pode ser que esses problemas comecem a aparecer. Então, vocês têm que estar muito atentos sobre isso, tá? Até porque a ideia do exercício é de manter ou de recuperar, né, uma função que já está prejudicada pela doença, pela artrose, tá? Então, sempre a gente deve trabalhar com uma amplitude de movimento que seja confortável para esse aluno. Essa é a ideia. Se vocês têm receio de trabalhar com idoso, não é receio, mas um cuidado maior, vocês vão ter um cuidado maior ainda para trabalhar com um idoso que tem artrose. Tranquilo? Beleza? Uma outra dica para saber, né? Como é que está sendo esse treino para o aluno? Será que está pesado para ele? Não está? Sempre em conversas com eles, né? Então, sempre questionando, pegando o feedback do aluno, né? Uma coisa interessante daqui a pouco é classificar essa dor. Perguntar para o aluno, de 0 a 10, como é que ficou a dor para ti, a dor articular nesse exercício que a gente fez agora? Então, é sempre bom. Outro fator, gente, segundo, que prejudica muito o idoso que tem artrose, são exercícios com impacto. É muito complicado. Porque os exercícios com impacto têm uma intensidade também muito alta, né? E obviamente que é prejudicial para a articulação. Então, descartem essa ideia, né? Descartem a ideia do impacto. Guilherme, mas caminhar na esteira, por exemplo, tem impacto. Pois é, daí até não tem problema, né? Desde que seja com uma intensidade leve a moderada, dependendo da condição do aluno. Mas vamos pensar aqui em movimentos que pessoas mais jovens fazem. Por exemplo, agachamento com salto, afundo, pliométrico. Não dá, né, gente? Não tem como pensar em trabalhar dessa maneira com um idoso que tem artrose, tá? Tem um outro movimento, vou chamar a atenção agora para um terceiro ponto, que é bem complicado, principalmente para aquele
idoso que tem artrose na coluna, que são os movimentos de rotação com carga, né? Isso é muito complicado, principalmente para quem tem artrose na coluna, tá? Porque quando faz aqueles movimentos tradicionais que não tem a rotação, é diferente, porque a rotação ela cria algumas forças de torção, né, de cisalhamento, e óbvio que é muito mais agressivo isso para a articulação, né? Então essa força de torção, ela acaba torcendo também outras estruturas internas, como ligamentos, como meniscos, tá? Então não é interessante para quem tem artrose na coluna. Inclusive, não é recomendável que um idoso com artrose jogue tênis, por exemplo, né? Porque é tudo que ele não pode fazer. São movimentos de rotação do tronco, né? Numa velocidade mais alta, numa intensidade mais alta. Olha, ele tem que aplicar uma força para bater a bolinha com mais carga. Outro esporte, golfe, né? Apesar de estar parado aqui, na hora que vai fazer o movimento, tem que aplicar um movimento um pouquinho mais rápido e forte para jogar a bolinha longe, né? Então não é aconselhável para pessoas idosas com artrose, tá? Bom, estou falando aí de várias situações que não são favoráveis para idosos com artrose, mas a verdade é que o que é favorável para o idoso com artrose é o exercício, é o reforço da musculatura, né? Porque se ele já tem a articulação comprometida, esse idoso provavelmente ele vai ter limitação nos movimentos dele, né? Ele vai ter mais instabilidade, ele vai ter a perda do equilíbrio dele, tá? E com o tempo, o que acontece? Vai perder massa muscular também. Então ele vai entrar num processo, né, numa bola de neve que vai ser muito prejudicial a ele. Inclusive, podendo ter aí um caso de sarcopenia. Ele começa a perder massa muscular, né? A partir do momento que perde a massa muscular, ele acaba, consequentemente, depois de um tempo, perdendo a força muscular também. E aí, se ele não tem massa muscular, não tem força muscular, qual é a consequência disso? Ele começar a perder também a função física dele. Ou seja, a possibilidade dele realizar aquelas tarefas do dia a dia dele, né? Então, como o nosso trabalho aqui está ligado diretamente à melhora da funcionalidade dessa pessoa, o exercício vai ajudar nesse sentido, tá? Para o idoso ganhar mais autonomia, para ele conseguir realizar tudo aquilo que ele faz no dia a dia dele, tá? Então, gente, se a articulação está comprometida, ela vai precisar do auxílio de outros componentes nesse processo. E o reforço da musculatura é um grande aliado neste ponto, tá? Então, a partir dessa ideia, eu quero trazer aqui para vocês algumas ideias e adaptações de exercícios para que vocês possam trabalhar de maneira tranquila com os alunos idosos de vocês que têm artrose, tá? E eu vou chamar a atenção para algumas articulações específicas, tá? Vamos nessa então? Vamos ver como é que tá meu tempo aqui, tá tranquilo? Tá. Então vou chamar a atenção para, que nem eu falei, para algumas articulações específicas, e eu vou começar trazendo o exemplo de um aluno que eu tenho aqui. E ele tem artrose nos dedos das mãos. E vocês não imaginam a dificuldade que é trabalhar com esse homem. Então, um cara forte pra caramba, só que o que impossibilita ele é justamente a força de preensão palmar. Então, assim, qualquer coisa que eu penso em trabalhar ele, quando ele está numa fase aguda assim, de dor, com peso, por exemplo, ele não consegue segurar o peso na mão, o halter na mão. Então é muito difícil, né? Por outro lado, eu tenho que continuar gerando estímulo para ele. Até porque ele não é só artrose que ele tem outras particularidades. Então eu tenho que continuar estimulando ele para aumentar a massa muscular dele. E aí imaginem vocês, poxa, já tem uma dificuldade para fazer o movimento de preensão palmar. A maioria dos movimentos envolve esse próprio movimento da força de preensão palmar, né? Quando tu pega um halter na mão, quando tu vai segurar uma barra, né, um aparelho para puxar, para empurrar,
Tudo isso tem força de prevenção palmar. E aí o que eu faço? Uma alternativa que eu tenho é usar isso aqui, ó. Caneleira, gente. Caneleira. Por vezes eu tenho que partir para essa opção. Deixa eu colocar aqui para mostrar para vocês. Então, como eu falei para vocês, esse meu aluno ele tem outras particularidades. Ele tem que seguir fazendo trabalho de força constantemente. Eu não posso deixar de trabalhar com ele em função da artrose que ele tem. Então, o que eu faço? Estou botando uma pequenininha aqui, tá? Com ele eu trabalho com mais carga. Aí eu tenho que adaptar os exercícios. Quer ver? Olha só, deixa eu mostrar aqui, ó. Para que ele consiga segurar o peso, eu envolvo 2 caneleiras nele e vou fazer alguns exercícios que já são conhecidos dele, né? Por exemplo, faço uma elevação lateral do ombro, ó, com a caneleira lá no punho. Posso fazer elevação frontal também, ok? Até a altura do ombro, né? Afastamento dos pés, uma pequena flexão do joelho. São alternativas interessantes para mim, no momento que ele está com essa dor mais aguda. Deixa eu ver se vocês conseguem enxergar bem. Acho que eu vou aproximar um pouquinho aquela cadeira lá. Aquele banco. Ó, no caso de trabalhar peito, imagina quais são as possibilidades que a gente tem de a gente trabalhar peito. Apoio, supino, crossover ali, né? Tudo tem força de preensão palmar. E aí quando ele está com a dor aguda, esquece, gente, não consigo. Coloque então a caneleira nele e aqui ele vai fazer, ó, um supino, tá? Ele pode fazer um crucifixo. Então tem algumas opções, só a gente tem que pensar, né, em algumas alternativas para seguir trabalhando com esse aluno, ok? Essa é uma alternativa, né? Claro que eu procuro variar bastante. Vou mostrar outra para vocês aqui, ó. Acho que eu acabei não pegando elástico. Tá, mas tem um pequenininho aqui, uma mini band, tá? O que eu posso fazer aqui? Posso fazer rotação externa do ombro, tá? E vocês podem ver que não tem nenhuma participação dos dedos da mão, tá livre. Posso fazer crucifixo invertido, tá? Posso fazer daqui a pouco desenvolvimento para ombros, ó, levando lá para cima. E aqui tem um detalhe, não é simplesmente erguer o braço, tem que fazer uma força para fora, ó, para se criar uma resistência, tá? Posso fazer também o voador invertido, deixo meu braço aqui, ó, no ângulo de 90 graus, faço um movimento lá para trás, ó, tentando aproximar as escápulas. Quando a gente faz esse movimento aqui, não é só o cotovelo. Eu não posso fazer este movimento aqui, ó. A mão tem que acompanhar o cotovelo junto. Por quê? Porque se eu faço isso aqui, estou gerando, ó, uma rotação interna do ombro. E não é meu objetivo, tá? Então eu mantenho alinhado, ó, e tento fazer o movimento lá para trás. São opções, gente. Mas não é do jeito que eu queria fazer. Gente, tem que fazer do jeito que dá, né? Quando a gente tem que adaptar os exercícios, é o jeito que a gente consegue fazer. E ainda bem que a gente consegue fazer, né? Ainda bem que a gente consegue ajudar esses alunos. O que eu faço também é pegar o outro elástico, a TheraBand mais comprida, e eu envolvo na mão dele, né? Então, da mesma maneira, ele pode fazer daqui a pouco pisando no elástico e enrolado aqui as elevações. Eu posso fixar uma ponta numa barra e com a outra fazer o movimento aqui. Faço um crucifixo também, ó, unilateral. Então a gente vai inventando, né? A gente vai criando algumas situações, algumas possibilidades dele treinar. Tem um outro tipo de treino também, que eu uso com frequência com alguns alunos, que é o treino resistido manual, que é o TRM, que a gente chama, né? Onde o próprio personal, professor, cria a sobrecarga para o seu aluno. Querem ver? Olha só. Claro, não tem outra pessoa aqui para mostrar. Mas imaginem que o meu aluno vai ficar nesta posição aqui, ó. Coloca as mãos atrás da cabeça, tá? Eu estou posicionado atrás desse meu aluno, ó, e coloco as mãos aqui, ó, à frente dos braços dele. O que o meu aluno vai fazer aqui na frente?
ele vai tentar aproximar os cotovelos. Ó. Ou a gente pode até ficar na posição do voador mesmo. Sabe aquele exercício voador que tem o aparelho? Mesma coisa. Posso ficar assim, posso ficar assim. O aluno tenta trazer para dentro e eu, personal, estou criando a resistência. Aí, claro, eu vou dificultar, né? Mas eu vou liberando aos pouquinhos, ó. E aí, traz de volta. Segunda vez. Controlo, volto. Isso é uma excelente opção para quem não tem material, né? Para quem não tem acessório para trabalhar. Se ela trabalha lá na casa do aluno, lá não tem muita coisa para se fazer, treinamento resistido manual. Tem vários exercícios, né? Que dá para fazer. E eu não estou usando, ó, as mãos, né? Então, por exemplo, o aluno está aqui, ó, vai fazer uma força para cima e eu estou segurando os antebraços dele. Então, o que ele tem que fazer? Extensão do cotovelo, como se fosse um tríceps francês, tá? E eu estou criando a resistência. O contrário também serve. Ele está em pé, aqui, ó, vai fazer um movimento de flexão do cotovelo e eu estou aqui na frente dele, ó, com a mão no antebraço, criando a resistência. Então, quando ele faz a força, ó, eu crio a resistência e dificulto a ação dele. Tá? São alguns exemplos legais aí. Vamos lá, uma outra dica. Uma outra adaptação que a gente pode fazer é de simplesmente trabalhar uma região do corpo, mas utilizando outra articulação que não esteja comprometida. Tá? Então, por exemplo, aqui, vamos pegar agora a artrose no joelho. Aí o meu aluno tem muita dificuldade, ele não consegue fazer o movimento de flexão e extensão do joelho. Tá? É claro que vocês vão falar assim, Gui, mas o meu aluno no dia a dia dele, ele precisa fazer isso, ele precisa sentar e levantar da cadeira. E aí tu não trabalha isso? Eu trabalho. Sem carga e com poucas repetições. E coloco dividido em várias séries durante o treino. Né? Então, sei lá, vai fazer ao total do treino 8 séries de 3 repetições. Fez 3 repetições no início, fiz uma dupla de exercício depois, aí ele volta a fazer 3 repetições daquele movimento de levantar, de agachar. Nunca deixo de fazer esse movimento, porque no dia a dia dele vai precisar. Tá? Mas nesse caso aqui, se ele está com dor aguda no joelho e não consegue fazer, tem algumas opções também. De novo, ó, caneleira, tá? O meu aluno não consegue fazer, nesse momento, extensão do joelho, tá? O que eu vou fazer? Vou pegar a caneleira, vou envolvê-la na perna, e aí, para substituir nesse dia, posso fazer flexão do quadril. Não vou envolver o joelho, tá? Da mesma maneira, eu posso fazer... deixa eu pegar aqui para vocês. Eu posso fazer isso com a mini band, né? Mesma coisa. Pego a mini band aqui, ó. Só que agora eu vou deixar as duas pernas estendidas. Ó. E vou elevar uma. Tá? Vai pegar um grupo muscular um pouquinho diferente. Beleza, mas está reforçando ali a parte anterior da coxa. O que mais? A gente pode trabalhar no crossover também, né? Então o aluno não consegue fazer a flexão do joelho. Vou procurar alternativas para a parte posterior da coxa. Então posso pegar a tornozeleira, sabe, né? Tornozeleira, que vai lá no crossover. Vou envolver a tornozeleira próxima da articulação. Não sei se vocês vão me enxergar daí. Tá? Eu vou só simular aqui. Ó, vou deixar lá embaixo e vou fazer extensão do quadril. Guilherme, mas isso aí é glúteo. É glúteo posterior de coxa. A gente isola o glúteo quando a gente flexiona o joelho. Mas eu estou trabalhando posterior de coxa também. Tá? Outro exemplo, vou pegar aqui, ó. O que dá para fazer para a parte posterior que não envolva a flexão do joelho? Stiff, né? Ó, mantém a curva da coluna, a barra rente ao corpo e eu vou lá embaixo.
tá? O joelho levemente flexionado, mas aqui a movimentação é feita pelo quadril. Tranquilo? Tudo certo? Muito bem. E isometria também, né? Tá pensando aqui, isometria. Daqui a pouco, assim, ele tem dificuldade em função do contato direto na flexão e extensão do joelho de um osso com o outro. A gente pode fazer uma cadeirinha. Coloca ele encostado lá na parede, ele agacha uma vez, na amplitude que é confortável para ele, e ele fica parado. Ali está ativando a parte anterior da coxa, principalmente. Tá? Então é outra possibilidade que a gente tem. Bom, no caso daquele aluno que tem artrose na coluna, porque a gente deveria reforçar essa região, né, do centro do corpo. Só que o que acontece? Ele tem essa dificuldade de não poder fazer movimentos de rotação do tronco e muitas vezes de flexão do tronco também, com carga. E aí o que a gente pode fazer? A gente pode dar uma ênfase para exercícios que ativam o core, tá? Sem precisar fazer esses movimentos que eu falei para vocês. Quais as opções que a gente teria? Aqui, ó. Tá longe aí? Vocês conseguem ver? Um dos movimentos, um dos exercícios, é aquele exercício de anti-rotação. Tomara que eu tenha aprendido isso bem. Anti-rotação. Ó. Alinhei o ombro aqui, a altura do peito. Tem a carga me puxando para o lado, fazendo que eu faça o movimento de rotação. Eu não deixo. Eu mantenho o abdômen contraído para manter a posição. Tá? Posso fazer também com o movimento, ó, com extensão do cotovelo. Posso botar uma carga aqui, né? Daí a carga vai movimentando o elástico também. Por que mais? Posso fazer perdigueiro. Estão lembrados do perdigueiro? Aqui, né? Joelho no chão, braço à frente, perna contrária. Tá? Tô olhando aqui, ó, para manter o alinhamento da cabeça, tô olhando para baixo, tá? E mantenho firme o meu abdômen. Tento manter o tronco alinhado. Posso usar o TRX também, né? Fita suspensa. E aqui eu vou simular aquele exercício do abdominal na roda. Estão lembrados? Com a rodinha? Ó. Vou lá em cima, levo todo o peso do corpo à frente. Inspiro na ida. Solto o ar na volta. Mais um exercício que vai estimular, vai ativar o core e vai ajudar essas pessoas também. Com o máximo do cuidado possível, tá? Sempre tem que ter o controle do movimento. Gente, se tiver artrose na cervical, até foi uma pergunta que me colocaram nos stories lá. A ideia é mais ou menos a mesma, tá? Evitar cargas elevadas, movimentos de rotação. Uma coisa importante, né? Quando tem um movimento, carga na vertical. Então, porque isso aí vai tracionar a coluna, né? Então, assim, agachamento, desenvolvimento, tudo que é carga para cima ou para baixo pode complicar, né? Pode ser prejudicial para o aluno. Que mais? Impacto, nem pensar também, né? E a gente tem que tomar cuidado aí com os abdominais também, né? Evitar aqueles abdominais de flexão do tronco onde tem a participação da cervical junto, tá? Então, acabei de mostrar aqui alguns exemplos, né, de exercícios para core. Dá para usar este tipo de movimento aqui e dá para usar aqueles que a gente chama de infra-umbilical também, né, que daí não tem a participação da cervical, ok? E sugiro também fazer bastante mobilidade na região superior do corpo, principalmente escápula, tá, e ombro. Mas com todo o cuidado do mundo, porque também nos movimentos de mobilidade tem que ter um cuidado com a intensidade, tá? Mas aí eu queria dar mais um exemplo para vocês. Se aparece para vocês um aluno que nem esse meu, que eu comentei que tem artrose nos dedos das mãos, né? E, gente, ele tem uma condição melhor,
ele já treina há muito tempo, de maneira mais intensa, porém ele tem artrose. E aí, como é que eu posso fazer diante dessa situação? Porque eu tenho que estimular esse aluno também, né? E ele, se eu não treinar pesado com ele, ele vai me largar, com certeza. E eu, obviamente que eu estou pensando na retenção do aluno, mas eu tenho que ter cuidado com ele também, não vou fazer qualquer coisa, tá? Mas tem algumas alternativas que eu posso usar nesse caso, tá? Porque qual é o problema? Qual é o problema de idoso que tem artrose em relação ao treino? É intensidade. Se eu botar uma carga muito elevada para ele, com a articulação comprometida, vai dar ruim, que nem eu falei para vocês lá no início. Então o que eu vou fazer para manter uma intensidade mais alta, mas sem prejudicar a articulação dele? Eu vou usar um sistema de treino avançado. E eu vou dar 5 exemplos para vocês aqui, tá? 5 exemplos de sistemas de treinos que são mais avançados e vocês podem daqui a pouco utilizar. Fiquem bem atentos, eu estou falando de um aluno idoso que já treina há muitos anos e é super bem condicionado, tá? Primeiro sistema de treino é o Bi-7. O que é o Bi-7? São 2 exercícios para o mesmo grupo muscular sem intervalo. Então, por exemplo, eu posso fazer um supino, tá? Estou fazendo um supino aqui. Acabou o supino, eu vou fazer um apoio direto, sem intervalo, tá? O que acontece? Ao invés de botar 15 quilos no supino, eu vou botar 8. Vou botar 8. Aí o aluno, não, mas 8 é barbada para mim, beleza? Só que na sequência tem um outro exercício para o mesmo grupo muscular, tá? O apoio nem seria o melhor exemplo porque a gente não consegue controlar a carga do apoio, mas posso botar daqui a pouco o voador, posso botar um crucifixo e aí diminuindo a carga deste segundo exercício também, tá? Então diminuo a carga, porém eu ofereço para ele um sistema de treino que é mais avançado e que vai exigir mais dele, tá? Essa é a estratégia. Segundo método de treino mais avançado, super série, que é praticamente a mesma ideia do Bi-7, só que eu faço músculo agonista e antagonista. Então fiz o meu supino com a carga mais reduzida, acabou o supino, vem para a puxada, faz uma puxada frontal. Um exercício de peito, um exercício de costas, sem intervalo, tá? Carga mais leve, porém, como são 2 exercícios, né, um atrás do outro sem intervalo, vai ter uma exigência maior. Terceiro sistema, posso fazer super lento. Conhece o super lento? Por exemplo, estou lá no crossover, tá? Vou fazer como se estivesse fazendo um crucifixo lá no cross. Então aqui, ó, faço um movimento normal, só que a volta eu faço extremamente controlada. O que acontece? Nesse sistema mais lento, no Bi-7, na super série, a minha musculatura ela fica muito mais tempo sob tensão e com isso aumenta a intensidade, tá? Então faz a concêntrica normal e a excêntrica diminui mesmo, bem lentinho. Pode ter certeza que vai exigir muito mais desse aluno, tá? Uma outra dica, tem também a pré-exaustão, né? Pré-exaustão a gente vai fazer, por exemplo, um tríceps aqui, tá? E logo na sequência vai fazer o supino. Então eu faço um grupo muscular menor primeiro para fadigar ele, tá? E depois eu coloco um multiarticular e o meu tríceps já está desgastado. Então tem uma exigência maior, tá? Por fim, vou falar para vocês sobre o pausa e descanso, rest pause. Então, estou fazendo aqui, ó, o supino, com a carga mais baixa, tá? Fiz lá 10 repetições. Beleza, sobrou. Parei 10 segundos. Aí, com a mesma carga, eu volto a fazer, depois dos 10 segundos. Dei um intervalo bem pequeno, né? Para depois voltar a fazer com a mesma carga. Um estímulo diferente, né, mais intenso, porque tu dá uma recuperação parcial para a musculatura e exige mais dela.
Entenderam, gente? Vocês estão vendo como a gente tem alternativas para propor treinos que sejam seguros, só que ao mesmo tempo eficazes, né, para os nossos alunos? Tem, gente, só que vocês têm que ter conhecimento sobre essas características, né, de treino, de exercício. E eu digo muito isso, né? Um personal que fatura entre 5 e 10 mil por mês, que é diferenciado, ele tem que ter esse tipo de conhecimento, ele tem que ir atrás, porque grande parte dos personagens nem sabem isso. Então, no momento que vocês ficam sabendo, vocês estão à frente da concorrência de vocês. E essa é a minha ideia aqui na página. E essa é a minha ideia com os conteúdos. É de oferecer para vocês situações em que vocês consigam se sobressair em relação à concorrência que vocês já têm. Porque a gente sabe que a concorrência hoje de personal trainer, hoje em dia, é muito alta. Tem muita gente trabalhando como personal. Mas no momento que vocês se especializam num público específico, como os idosos, vocês vão ter muito mais conhecimento sobre esse público específico, vão passar muito mais credibilidade e confiança para eles e vocês vão se tornar referência. Vocês vão ser reconhecidos como referências no atendimento a pessoas idosas. E aí eu estou falando também constantemente aqui na página sobre os benefícios, né, da gente se especializar nesse público. Crescimento populacional, a expectativa de vida que está cada vez maior, então tem mais idosos em academias e tem mais idosos vivendo mais. E por outro lado, a concorrência ainda é baixa. É baixa. Ah, mas eu conheço o personal aí que dá aula para vários idosos. Ok, qualquer um pode dar aula para idosos. Mas os idosos prezam por profissionais que lhe passam segurança. Porque eles treinam em razão da saúde deles e não da estética. Tá? Então, a partir do momento que vocês passam conhecimento para um aluno idoso e um trabalho organizado, qualificado, explicando o que vocês fazem com eles, vocês nunca mais vão perder esses alunos. Podem ter certeza. Eu estou com os meus, a grande maioria dos meus alunos de personal estão há mais de 10 anos comigo. A grande maioria. Tá? Só que, gente, um outro detalhe importante que eu falo aqui muito também, né? Vocês vão ter esse conhecimento técnico todo que eu mostrei para vocês hoje aqui, só que a clientela de vocês precisa saber que vocês sabem, que vocês têm esse conhecimento aqui que eu mostrei e que vocês têm esse diferencial, porque senão não adianta nada. Não adianta vocês aprenderem tudo isso aqui e guardar com vocês e vocês aplicarem só nos alunos que vocês já têm. Porque ninguém vai saber, as outras pessoas não vão saber que vocês têm esse conhecimento e que vocês são diferentes. Então, um dos pontos, e talvez o mais importante para vocês captarem mais alunos de personal e para vocês ganharem mais no final do mês, é vocês saberem vender o trabalho de vocês. É de vocês exporem aí esse diferencial que vocês têm. E isso é uma dificuldade, eu sei que é. Eu sei que ninguém teve cadeira de venda, de marketing na faculdade. Eu também não tive, mas eu fui atrás. E eu aprendi a como fazer isso. Tá? Então é importantíssimo, sim, vocês aprenderem tudo isso aqui que eu mostrei hoje, terem segurança para lidar com esse tipo de situação, mas as pessoas saberem que vocês sabem fazer isso. Esse é o ponto fundamental. Ok? Gente, quero agradecer a presença de todo mundo aqui na live. Estou acabando, né, a live de hoje. Eu só queria deixar um recadinho aqui. Eu recebo mensagens, perguntas, né? Só que eu não consigo responder. Né? Eu já falei algumas vezes que eu fico com o meu celular na posição horizontal para poder publicar depois no YouTube e tal. Então eu não consigo acompanhar as perguntas. Então eu queria pedir, né, o favor, se alguém tiver alguma dúvida e quiser perguntar lá no YouTube, depois que eu publicar essa live de hoje, ela tá gravada, ela vai ficar gravada e vai ser disponibilizada lá no YouTube, vai lá no YouTube e escreve nos comentários a sua dúvida, tá? Que daí eu tenho o maior prazer em responder. Tá bom, minha gente? Muito obrigado pela presença de vocês hoje e volto na semana que vem, não volto na semana que vem eu tô de férias, mas na outra semana aí eu estou de volta. Mas continue acompanhando aí as publicações da Ativa, né, no feed, nos stories,
que está sempre cheia aí de conteúdo interessante, conteúdos interessantes para vocês. Tá bom, minha gente? Grande abraço para todo mundo e até a próxima. Valeu!